aquele jornal leve e rápido que te mantém informado. Eu sou Marina Júlia e bora para as principais notícias da semana. E depois da vinheta vem a reportagem. Nessa quarentena ficamos muito mais próximos dos nossos animais de estimação. Para saber mais sobre os cuidados que eles precisam, confira aí a reportagem de Júlia Gorito. Cuidados com os animais durante a pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas se perguntam como devem ser os cuidados com os animais. E a resposta de alguns veterinários é que, com a quarentena, os animais precisam receber cuidados especiais para que não transportem o vírus. Estudos comprovam que felinos não contraem a doença, mas podem carregar o vírus pelos pelos, patas e dessa forma podendo transmitir Covid-19. E aí, como devem ser esses cuidados? As vacinas. Verificar o calendário vacinal do seu pet é de extrema importância. Consultas veterinárias, de preferência agendadas. A higienização. A prática de regras básicas de higiene é antes e depois de cada consulta. E sobre a estética do animal, o incentivo de alguns especialistas é que diminuam o banho e tosa de seus pets. Outra coisa que deve ser reduzido são os passeios com os pets, para evitar uma concentração em praças, entre outros. Nós, os adolescentes e as crianças também, temos passado todo esse tempo desde março em casa devido à pandemia do Covid-19. A diversão é em casa mesmo, assistindo filme, vendo vídeo, estudando, lendo. Para saber mais dicas sobre como se divertir dentro da própria casa, é com você, Alice. Oi, eu sou a Alice, faço parte Sem Roteiro e hoje eu vim falar um pouco do que entretém a população jovem durante a quarentena. Bom, os jovens em meio à pandemia têm que se adaptar com a quarentena e a consciência de ficar longe de amigos e lugares sociais. Com isso, nós temos que arranjar um jeito de se entreter de alguma forma, certo? Bom, eu acho que a primeira coisa que veio à sua mente foi internet, rede social e coisas do gênero. Mas também há outros meios de passar o tempo sem ser no Instagram, TikTok, Twitter ou até mesmo ouvindo música ou em outra rede social. Bom, sei que não é tão divertido assim, mas temos que tentar ficar um pouco longe da internet, pois ela não nos faz bem, pelo menos não em excesso. Então, eu vim falar algumas dicas de como nós podemos nos divertir na quarentena. Bom, podemos começar inventando algum jogo novo, ou irritando seu irmão ou irmã, brincando com o seu animal de estimação, afinal, temos que dar atenção para todos na casa, certo? E mesmo que estejamos em quarentena, tire pelo menos uma vez por semana para dar uma caminhada de pelo menos uns 10 minutos, porque seu corpo precisa se movimentar. Ele não pode ficar muito parado por muito tempo, porque faz mal ao seu organismo, e é claro, com todas as restrições. Podemos fazer receitas ou até mesmo aprender alguma coisa nova. Bom, essas são algumas dicas de como se divertir na quarentena. Espero que tenham gostado e até mais. Luta, diversidade e história. Isso te remete a algo? A negritude, um assunto atemporal. Porém, uma data importante é celebrada no mês de novembro. Para entender mais sobre a origem dessa data e nossas próprias origens, confira a minha reportagem. Todos nós sabemos que as coisas comuns do dia a dia, como falar, dançar e até comer, têm uma origem. Mas se eu te dissesse que o mês em que estamos relembra isso? Parece estranho. Entretanto, o mês de novembro é muito marcante, porque ele celebra a raiz mais forte que temos, a importância de mantê-la firme e os frutos que ela nos dá. E que raízes são essas? Na coluna de hoje, falarei sobre as raízes negras. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. E você sabe o verdadeiro significado dessa data? É aquela que faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores símbolos de resistência e luta contra a escravidão. Conhecido por liderar o maior núcleo de resistência negra no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Além de ser um dia que relembra dos piores problemas no contexto histórico brasileiro,
o racismo. E ainda traz consigo um pensamento de reflexão, olhar para o próximo, respeito e igualdade, que devem ser sempre lembrados, independente da data. E você sabia que os negros compõem a maior parte da nossa nação? Dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 54% da população brasileira é negra. A vinda dos negros africanos como escravos foi um marco histórico brasileiro. Os portugueses iniciaram captura, transporte, venda e exploração sistemática de vários povos do continente africano. Entre os séculos XVI e XIX, foi enorme a quantidade de pessoas retiradas de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitada em terras brasileiras. Apesar das precárias condições da escravidão, os povos traficados jamais deixaram para trás a herança cultural de seu povo. E isso resultou num verdadeiro mix de culturas. Os africanos trouxeram uma cultura rica e diversificada nas áreas da música e dança, gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundo, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, que hoje é uma das marcas brasileiras da música, a bossa nova, a capoeira, que é um misto de dança com arte marcial, na culinária com a acarajé, o vatapá, o caruru e a apreciada feijoada. Na linguagem, usamos muitas palavras como fubá, mochila, pipoca e bagunça. E na religião, o candomblé, por exemplo. Muita coisa, não? Apesar de toda essa herança que temos, os negros são os que mais sofrem com preconceito, desigualdade, e isso é muito preocupante. Afinal, somos um povo de diversidade, miscigenação, cultura, variedade. Possuímos histórias diferentes, porém somos todos frutos de uma mesma raiz, e não podemos esquecer disso. Uma pandemia que estamos enfrentando há 8 meses. Muitos desafios tivemos e estamos nos reinventando e tendo hábitos diferentes, principalmente os de higiene. Para falar mais sobre os cuidados necessários durante a pandemia, veja a reportagem de Esther Lucas. A sociedade ainda encontra-se mobilizada pelo surto da Covid-19. Como forma preventiva, nós nos encontramos em isolamento, o que vamos deixar somente entre nós. Assim como você, eu também não estou aguentando mais ficar em casa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus. Ela pode afetar diferentes pessoas de diferentes maneiras. Em caso de sintomas leves, como tosse seca, cansaço e febre, faça auto-isolamento e entre em contato com uma linha de informações sobre a Covid-19. Procure assistência médica somente ao apresentar febre, tosse, dificuldade para respirar, desconfortos, dores, perda do paladar ou olfato, entre outros sintomas mais graves. Quanto a respeito da sua transmissão, ela pode ocorrer por meio do contato com pessoas doentes ou através do contato próximo, como espirro, gotículas de saliva, tosse, contato com objetos ou superfícies contaminadas. Atenção, viciados no celular. Sempre higienize o celular ao utilizarem, pois caso vocês não saibam, os telefones carregam 10 vezes mais bactérias do que a maioria dos assentos de banheiro. Isso mesmo que vocês ouviram. Os telefones carregam 10 vezes mais bactérias do que os assentos do banheiro. Além disso, nada de toque de mão, hein? Agora vamos para a parte mais importante. Como se prevenir? Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo. Evitem lugares públicos e contato físico. E, principalmente, sempre higienize as mãos e os outros objetos que são utilizados com frequência. Infelizmente, até o momento, não há vacinas ou medicamentos específicos para a Covid-19. Então, protejam-se e tomem as precauções apropriadas.